Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso podcast. Este é o Astronomia Descomplicada. Nós conversamos aqui sobre os temas ligados ao universo. O Leonel Andreato está aqui mais uma vez com a gente, respondendo as nossas questões. Obrigado pela sua participação novamente, Leonel. Não tem de quê. Com a gente também o PJ, Francisco, obrigado. Abraço a todos. Abraço. E no último programa nós falávamos sobre a instrumentação, né? Falamos bastante sobre matéria escura, o que é possível medir, os instrumentos que já existem e o que nós não conseguimos medir. Tinha até uma pergunta, não é, Francisco? Que finalizou o programa, o último programa nosso. Exatamente. Por que a gente consegue enxergar tão pouco, então, no universo? O que falta para enxergar mais além? Falta instrumento? Eu digo que falta conhecimento. Quando o conhecimento chega, o instrumento sai. Entendeu? Como é muita coisa que existe, a gente está apenas caminhando de passos curtos, né, para entender como é que funciona o universo. É lógico, entender o universo entende a nós mesmos, né? A instrumentação, veja, quando uma criança olha para o céu, o olhinho dela, ela tem a abertura de íris dela, fica em torno de 7 milímetros. Ela vai contar mais ou menos, conseguir contar de 1.600 a 1.800 estrelas no céu. Uma pessoa de idade, ela vai olhar para o céu, a abertura de íris dela é menor. Ela vai contar bem menos estrelas. Então veja, é nossos sentidos, né? Você tem os 5 sentidos, você tem a visão, a audição, o tato, o paladar e olfato, né? Uhum. Você tem os 5 sentidos. O que faz a instrumentação na realidade? Ela aumenta o poder dos nossos sentidos. Da visão, por exemplo, eu tenho um microscópio para enxergar o pequeno e tenho os telescópios para enxergar o longe, o grande. A gente começa a aumentar os nossos 5 sentidos. A instrumentação veio para isso. Tem coisas que a gente não consegue enxergar com nossos 5 sentidos simplesmente nu, né? Simplesmente observando. Não. A bactéria, por exemplo, o fungo, a bactéria, o vírus, você tem que ter instrumento. Foi criado um microscópio. Vou observar os planetas, o telescópio. Eu quero detectar uma radiação de tal galáxia, os radiotelescópios. Então você vai expandindo os seus sentidos de tal maneira que a gente consiga observar. Cria-se a necessidade, né, do dispositivo, né, do instrumento. Mas, Leonel, como é que funciona o telescópio, então? Como é que eu consigo, através de dois pedaços de vidro, né, conseguir enxergar os anéis de Saturno, por exemplo? A princípio, o básico do telescópio é o seguinte: você tem que ter uma lente concentradora, ou um espelho, ou uma lente, algo que concentra a luz. Aí você tem que ter uma segunda lente que você colocando no foco desse concentrador, você simplesmente aumenta o seu poder de visão. Ele vai aproximar Parecido com o processo de um óculos mesmo, que a gente usa, essa outra exatamente. lente. Na realidade, ele vai trazer um objeto que está longe, ele vai trazer perto. Mas a minha dúvida é exatamente essa. Qual que é o efeito? Por que quando eu coloco um óculos eu não consigo enxergar melhor? Só com um pedaço de vidro que tem na frente do meu olho. Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa, o que uma lente faz, na realidade, para nós, seres humanos, né? Ela corrige nossas deficiências de visão. A luz, a gente tem o cristalino, que é uma lente natural. Quando a luz atravessa o cristalino, o foco dessa lente, do cristalino, é na retina. Você tem uns sensores lá que vai captar essa luz. Porém, com o tempo, com uma razão de problema genético, problema de trauma que você bateu, algo assim, você perde um pouco essa eficiência da lente natural. E se o foco da sua lente natural está fora da retina, eu coloco uma lente. Quando o foco está mais afastado da lente, eu coloco uma lente positiva na frente. A soma das duas lentes, da sua natural e mais a outra, faz o foco coincidir na retina. E se o foco, seu olho
cristalino provoca um foco antes da retina, aí eu coloco uma lente negativa. Miopia. Tá? Você tem um astigmatismo, você tem a hipermetropia e tem o astigmatismo. Aí você tem também uma outra questão que é o eixo óptico. O seu olho pode deformar. Então você trabalha com 5 figuras aí. Você tem uma hipérbole, uma parábola, uma elipse e uma esfera. Então, o que o oculista vai ver? Ele vai ver em qual figura que está e colocar no eixo. O eixo é essa curvatura que a gente tem na nossa lente do óculos. Não, o eixo é o ponto de referência, o centro da lente. Tá. Então quer dizer que independente, cada pessoa, o centro da lente é diferente. É diferente. Né? Apesar de a gente não enxergar isso no óculos direitinho. Sim, é. Mas o meu aqui é de um ponto da lente, do senhor no outro, do pegado do outro. E se eu colocar um outro óculos na frente, eu vou aumentando meu poder de visão. Né? É o caso do telescópio. É por isso que os telescópios é interessante quando você está mexendo com a máquina, você tem que ver se a pessoa usa óculos ou não. Se a pessoa estiver usando óculos, você tem que muitas vezes trabalhar com uma lente um pouco diferente por conta disso. E a instrumentação hoje está muito desenvolvida. Então, assim, a aproximação dos planetas para a gente conseguir, por exemplo, ver as crateras na Lua. Na verdade, então, é uma ilusão de ótica que a gente está proporcionando com o instrumento? Ou a gente não enxergar hoje é um problema? A gente não enxergar a olho nu é um problema, não é um problema, mas é referente ao tamanho do olho humano. Uma limitação. A limitação do olho humano. É a limitação. Então, não é que quando eu coloco a lente, ele simplesmente faz aumentar. Ele expande essa possibilidade que a gente teria se o olho humano tivesse aquele tamanho, aquele diâmetro. Exatamente. Entendi. Imagina o seguinte, o telescópio o VLT, no Chile, são espelhos imensos, 10,7 metros de diâmetro. São 3 espelhos. Né? Eles atualmente estão trabalhando individualmente, mas eles vão construir uma peça, estão construindo já, se é que não colocaram, porque depois de um ano eu não consegui acompanhar mais. Mas eles vão colocar um sistema onde os 3 espelhos vai ter uma imagem só. Imagina um olho do tamanho nosso, 5 milímetros, e um espelho de 10,7 metros de diâmetro. 3 espelhos. Aumenta muito. Qual o poder de aproximação tem isso? Então tem todos uns cálculos matemáticos que você faz. Essa relação de aproximação, a relação do eixo óptico. Né? Então você tem que levar em consideração um monte de fatores. Por exemplo, o astigmatismo, o efeito cromático, a croma, porque a hora que a luz atravessa um material, ela vira um prisma. Ela começa, isso chama-se aberração cromática, que é natural do elemento que você está usando. E você tem que corrigir esses erros que o material provoca. E sobre as lentes, especificamente sobre as lentes, são as mesmas lentes lá do passado, desde o início da invenção do telescópio? Ou houve uma evolução também nas lentes? Hoje são usadas lentes diferentes. Tem como? Os materiais. Os materiais. A dinâmica, né? Os desenhos geométricos que está em cima dessas lentes é o mesmo. Mas os materiais que alteram. Você tem, sei lá, uma quantidade imensa, centenas de materiais diferentes. Se a gente enxerga hoje com o Hubble, a gente enxerga 5% do universo. Antes do Hubble, a gente enxergava quantos por cento, então? 5%. Mas o Hubble não aumentou a nossa capacidade de Não, ele visão? aumentou para aproximar. Mas não que a gente consegue ver. A quantidade veja, a gente enxergava 5% olhando o céu. 5% do que tem. O Hubble, ele vai enxergar muito mais coisa. Conseguiu mais detalhes desses 5%. Mais quantidade, não em termos de porcentagem. E para enxergar mais, precisa de um novo telescópio, de um novo, né? Por exemplo, o James Webb que vai ser lançado. O já citou ele. Ele vai ampliar essa quantidade de porcentagem, ou ele só vai ver mais detalhes ainda que o Hubble não consegue ver? Ele vai ver muito mais galáxia, muito mais distante. Mas vamos ampliar um pouco então. Vamos ampliar mais. E por quê? Mas a matéria que o James Webb vai ver não passa de 5%. Também não passa de 5%. Só que mais matéria, né? E aí, à medida também que as viagens espaciais, né,
vão se aprimorando, avançando, consegue se posicionar em outros locais também, esses telescópios. Exatamente. Por exemplo, por que estão querendo fazer base na Lua? Tirando o Hélio 3, né? Explorar o Hélio 3, né? Mas são bases, né? Base que a China está pensando Mas nisso. para a gente chegar a mais de 5%, então, o que precisa? Aí entra em nova instrumentação que Nova tecnologia? Nova tecnologia, nova instrumentação, para enxergar matéria escura, enxergar a energia escura. Então quer dizer enxergar que muito mais. o James Webb é um composto de várias tecnologias, não é só o espelho, é todo um conjunto que tem dentro dele. São vários filtros que ele tem, vários sensores, mas a principal característica dele trabalhar vai ser no infravermelho. Por que o infravermelho? Veja, eu estou à noite, no escuro, não estou enxergando nada. Eu pego um binóculo infravermelho, um filtro infravermelho, eu olho, eu vou enxergar as partes vermelhas. Tem muito berçário de estrelas de nebulosas. Orion, por exemplo, eu sinto sempre Orion, que é a mais visível para nós hoje. Constelação de Orion. Você tem uma nebulosa chamada Nebulosa de Orion. Ali é um berçário de estrelas. Só que os gases e poeira não deixam eu enxergar além daquelas estrelas que estão nas bordas. Então eles queriam enxergar mais internamente o infravermelho. Entendeu? A minha relação que eu imaginava é que tanto o Hubble quanto esse outro James Webb foi para aumentar essa porcentagem de visão conhecida do universo. Não com mais definição a mesma porcentagem. Ele enxergar mais, né, mais matéria, mais, né, mas está dentro dos 5%. Dos 5%. Exatamente. E voltando ao Hubble, teve no início, quando lançaram, né? O Hubble estava cego, né? E teve que fazer uma outra operação, né? De lançamento de um outro onda espacial para poder lá corrigir. O que foi esse problema que deu? Na verdade, teve uma pequena distorção no espelho. Quando a gente trabalha com um espelho, a gente tem que escolher uma figura, que é o modelo do espelho que você vai usar, porque tem vários tipos de ótica, né? O desenho, vários tipos de desenho. Aí você tem que escolher o tipo de espelho que você vai fazer, em qual é a correção e a quantidade que você tem que corrigir. A gravidade é o maior problema para se fazer o espelho. E a dilatação térmica. É o calor e a gravidade. Entendeu? Que gera distorção. Só que eles esqueceram algumas coisinhas sobre isso. Então... Entendeu? Entendi. Não é porque o espelho estava empenado. Não. Eles fizeram corretamente, mas esqueceram algum detalhezinho porque eu percebo isso nos espelhos, né, que a gente trabalha, e ele deforma, né? A gravidade, imagina um vidro de 30 milímetros de espessura, com 300 milímetros de diâmetro, você vê a alteração da gravidade em cima. Né? E a gravidade é a mesma na Terra inteira? Em qualquer ponto da Terra a gravidade é a mesma? Ou seja, se eu for fazer um espelho desse lá na Noruega, o problema que o senhor vai ter com a gravidade que o senhor tem aqui é a mesma de lá? Você tem uma relação que é o nível do mar, né? Tá. Aí à medida que você vai subindo, tem a gravidade? Tem. Mas é aquela equação de Newton, né? A medida da distância pela massa. Entendi. Tá? Mas é extremamente preciso. Então o Hubble, que na verdade ele teve algum problema de cálculo na hora de fazer? Não, o cálculo foi correto. Eles não perceberam muito, detalhes com relação à gravidade e à dilatação térmica. Mas como é que eles corrigiram isso lá em cima? Pondo uma lente na frente isso dos filtros. Olha só. Ou seja, colocou um óculos. Puseram um óculos. Eu estava enxergando Colocaram um óculos no Hubble e pronto. Ficou embaçado. Mas por que está acontecendo? O foco não está coincidendo, né? Foram lá e colocaram um óculos na frente do cone, numa determinada região do cone de luz, puseram um óculos lá e resolveu. E olha quantas fotos fantásticas que tem, né? Quanto que observou. O primeiro a desenvolver o telescópio, uma luneta, né? Não sei se já tinha o nome de telescópio, né? Foi o Galileu Galilei, né? A lente não é dele. Não é dele? Não é dele. Ele que montou a luneta. Tá. Mas a lente é de quem? A lente é de um... Agora me fugiu o nome. Mas na época os óticos que faziam as lentes.
Que já tinha óculos naquela época, Já né? tinha óculos, é. Eu usava um lado só, né, do olho, e muito mal feito o óculos naquela época. Né? Nossa, o que eu fico tentando imaginar o que significou para aquela época, né? Com a mente que as pessoas tinham naquela época. O Galileu montar algo capaz de observar, O avanço, né, as estrelas, o que deve ter significado de impacto para ele. Talvez seja assim, a mesma coisa que é uma criança, né, inocente, né, na sua inocência, veja a Lua a primeira vez. Porque eu lembro até hoje quando eu vi a Lua a primeira vez. Era uma coisa que a gente realmente se espanta, né? Você quer ver que coisa interessante? Eu peguei uns anos atrás aí, eu queria ver o que Galileu viu. Aí fiz pesquisas sobre a luneta de Galileu. Comecei a trabalhar exatamente como os ópticos trabalhavam naquela época. Aí fiz uma réplica, mais ou menos, dessa luneta. Quando eu olhei para Júpiter, eu falei, mas isso aqui não funciona não. Né? Você vê como que é a mente humana, né? Eu imaginei o quanto que ele deve ter pensado. Ele seguiu as duas galileanas, né, que levam o nome dele, né, em volta de Júpiter, né, e Saturno. Muito né? interessante. Né? Não, a mente humana é algo... Na época ele só conseguiu ver as duas luas de Júpiter. Não, ele viu até mais. Depois ele expandiu um pouco mais a luneta dele, que chegava a 8 vezes, depois a última que ele foi 20 vezes. Hoje um binóculo tem 10 vezes. A média dos binóculos, né? 10 vezes. 20 e poucos vezes ele conseguiu ver coisas. E a mente que eu acho que a parte principal da coisa é a mente, né? Que foi lá e desenvolveu tudo aquilo que... Exatamente. Né? Uma coisa mas tão... É lógico, o seu referencial é coisa agora, né? Imagina ele pegar uns telescópios de agora. Nossa! A gente não consegue saber como que foi porque a gente já tem noção da tecnologia que existe hoje, né? Dos telescópios que existem hoje, né? E eu não tinha uma ideia do que ele via, né? Nossa, só se Galileu visse aquela foto do Hubble, do berçário de estrelas, que foi uma foto famosa que rodou logo depois que colocaram o óculos nele. O que significou? Né, eu acho que assim, o impacto seria gigantesco, né? Perigoso até fundir a cabeça da pessoa. É muito interessante isso, porque no fundo, temos o homem, né, à frente de tudo, né? A mente é que manipula tudo, né? Que faz tudo. E a instrumentação é em consequência disso tudo, né? Você começa a desenvolver ferramentas, né? Você vê isso na agricultura. Olha, rapaz, há uns anos atrás, o nego estava com o animal lá puxando um arado, né? Hoje tem máquinas que praticamente vai sozinha, né? Olha o quanto que a tecnologia, a mente desenvolveu, né? Na medicina. Nossa, na nossa área mesmo, televisão, não. Na nossa essa área, parte de lentes, de captação, de câmeras, que é instrumentação também, a gente não usa para ver o céu, mas tudo está ligado. Uma câmera de televisão hoje, ela é ótica, né, pura, né, de como captar a quantidade de informação que transforma essa quantidade de informação em eletromagnética para servir de relação, de resolução na tela, né? O Full HD, o 4K, agora o 8K. O nível de detalhes, né, que a gente tem hoje é incrível, né? Continua evoluindo. E a fase, o início de tudo isso é a lente que capta. Se eu não consigo observar tal coisa, eu vou começar a criar instrumentação para isso. É isso que a maioria faz, né? Tem tal coisa, descobre tal coisa. Então, o buraco negro, você viu? Saiu uma foto esses dias aí, né? Nossa, eu fiquei imaginando a gente que tem uma pequena noçãozinha da coisa, o trabalho que deu para tirar aquela foto. O senhor me disse uma vez, já, senhor, que se você quiser começar a observar o céu, não precisa de um instrumento muito caro, né? Basta um binóculo. Por quê? Como é que uma criança que está nos ouvindo agora, com um binóculo, ela já consegue fazer uma observação importante a primeira coisa que uma pessoa vai começar a observar o céu é ter esse contato com o céu, essa conexão com o céu. O que tem lá? Primeiro, a olho nu, identificar as estrelas, né? Identificar os aglomerados, identificar as constelações, identificar, ou seja, ter essa conexão com o céu. Se você não tem essa conexão, você pode estar com o Hubble na mão, você não vai, entendeu? Depois que você tem essa conexão, aí você usa um binóculo.
Aí eu começo a ver que naquela região tem mais estrelas Do que eu consigo ver com o do olho que nu. consegue ver com o olho. Você vai descobrindo Né? coisa, Porque você aumentou coisa o nova, tamanho né? do olho, né? Aumentou a sua sensibilidade do olho, aumentou o tamanho também. Aí você Leonel, consegue ver mais estrelas. Uma curiosidade, uma pessoa leiga, ela consegue montar um telescópio? Consegue. Hoje tem desenho na internet, se ela seguir, ela consegue. E as partes também consegue comprar separadamente, né? Ou até Consigo. reciclado, né? Como o senhor usa, né? Material reciclado. A maioria consegue montar através de lentes de óculos mesmo, né? Vai na ótica, manda fazer. Dados. Plano convexo de 1 grau. Você vai ter uma luneta de 1 metro. E mesmo na cidade é possível fazer uma observação legal. Não preciso Sim, ir para uma área que sim. não tenha tanta luz. Eu- né? Poucas vezes eu vou agora, né? Mas antes era tudo na cidade. Não é lógico, atrapalha muito. Ele chama de PL, né? Tem uma Poluição diferença grande? luminosa. Tem. A quantidade de estrela que você vê num lugar afastado é muito maior do que na cidade. Agora eu fico imaginando quem gosta disso em São Paulo. Né? É mais difícil. Não. Tem que ir pro planetário. E no planeta, qual a região a gente pode observar melhor as estrelas? Onde não chove, tá? E quanto mais alto, melhor, porque eu tenho a atmosfera. A atmosfera ela funciona como... imagina você olhar a água, você vê um objeto na água. O objeto começa a ter algumas variações, né, dentro da água. É a mesma coisa, a luz, a hora que ela entra na atmosfera, ela sofre algumas alterações. Por isso que o Chile, né? O Atacama, né? Que Sim. quase não chove. É. E os Andes também são, né? O nível de Sim. altura. Quanto né, mais alto, melhor. alto. A instrumentação, em todos os sentidos, todas as áreas humanas, a instrumentação é que prevalece agora. Veja o celular. É interessante que se você pegar o celular e dar uma olhada nele com calma, ver o entendimento, como é que ele funciona realmente, você vê que ele usa de teoria de Einstein lá atrás, teoria da relatividade. Você entre os satélites, né, por exemplo, o GPS. O GPS é esse tempo, diferença de tempo que tem entre os satélites e você, ele sabe exatamente onde você está. Todo cálculozinho que o próprio sistema faz. Você vê, são aplicações, né? E isso está numa progressão geométrica agora, porque milhares e milhares de instrumentos estão aparecendo aí, coisa que a gente nem imagina já está vindo aí. O senhor falou uma coisa interessante há um minutinho atrás, que a primeira coisa para quem quiser olhar o céu é trabalhar a relação que ele tem com o céu, né? Sim. E a gente aprendeu, né, que quando a gente olha para o céu, a gente está procurando Deus. Mas, na verdade, essa relação de olhar para o céu é uma relação em busca de nós mesmos, né? Exatamente. É saber exatamente onde você está. Nesse ponto do universo. Nesse ponto. Aí você vê quão grande é o sistema todo. E quão pequeno nós somos. Né? E quão pequeno nós somos. Só que também, por outro lado, nós somos muito grandes. Né? Tem uma foto do... Eu não sei se é uma sonda Voyager, mas foi uma sonda que, quando ela chegou perto de Marte, ela se virou e tirou uma foto da Terra. Da Terra. Né? Não dá nem para ver a Lua, de tão longe que estava. Mas aí o Carl Sagan, né, que é um grande astrônomo, faleceu já, mas foi uma pessoa que eu acho que popularizou, né, a astronomia para o mundo inteiro. Uhum. Ele falou assim, a Terra é esse pequeno grão de areia aqui no universo. E aí a gente olha assim, para que essa luta toda, guerra, essa coisa toda? Se a gente não é nada, é uma poeira dentro desse universo inteiro. O bacana é exatamente por isso que... como tem até uma frase que quem é doente do pé não samba. Como é que é a história aí? Né? Tem um negócio muito interessante isso, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Exatamente, é algo assim, coisa né? É ruim da cabeça ou doente do pé. Para quem não observa o céu, está doente. Tem algum problema, né? Tem algum problema. E o ser humano também tem essa propensão de achar que aqui é o centro do universo, né? Nosso planeta. Mas é interessante que essa relação com o céu, né? Não sei se a igreja é que aumentou isso, ou se isso aconteceu por causa dessa busca que a gente tem. Mas eu acho que o ser humano começou a olhar mais para o céu do que, por exemplo, a gente conhece mais do céu hoje do que do fundo do mar. Assim, parece que é natural a gente realmente olhar para o universo e tentar perceber quem somos.
ou sei lá, qualquer outra ligação mais lúdica, mais espiritual do que a gente tem com a própria natureza Sim, que a gente está aqui. Exatamente, que está ligado à questão evolutiva do ser humano. Sim, exatamente. Entendeu? Ou seja, essa conexão que tem com... Porque a maioria, né, as igrejas expressam isso, As religiões. que bate de frente com a ciência, né? Sim. Muitas vezes, né? Não, Deus está lá em cima. Não, Deus está em todo lugar. Está em outro lugar. Né? E a gente tem uma noção do universo e a gente tem uma noção de realmente o que somos. Eu tinha uma ideia geral já que o universo fascinava muita gente. Né? Isso era uma coisa mais ou menos perceptível. Mas com a internet hoje, e através dos clubes de astronomia, das pessoas que seguem os fenômenos, agora se a gente consegue ver um pouco o tamanho, né? O tanto de gente que realmente tem fascínio pelo universo. Sim. O fenômeno que teve mais recente, né, foi do alinhamento de algumas estrelas aqui, né? E aí eu vi vários lives no YouTube, ao vivo, mas que sim, 300 mil pessoas acompanhando, 400 mil pessoas acompanhando, que é simplesmente um fenômeno que não era um jogo de televisão, não era uma Copa do Mundo, não era nada, era um fenômeno natural. Isso é impressionante, como o universo fascina as pessoas. E o legal da internet é que aproxima também pessoas que gostam da mesma área, que pesquisam coisas fácil, semelhantes, né? fácil. Um encontra outro num grupo, fala, estava observando essa parte, né? O outro também estava observando, né? Mas o universo fascina as pessoas demais. Isso é muito interessante. Que eu lendo um livro uns tempos atrás aí, o cara falou exatamente isso. Pegando esse sentido, né? Por que as pessoas observam? Ele diz simplesmente o seguinte: nós estamos aqui, não somos daqui. Entendeu como que apenas estamos? Né? Passagem. E a humanidade tem muito a aprender ainda, muito a caminhar. E a aplicação de tudo isso. Se for entrar numa filosofia hoje, começa... E o interessante é que eu percebo o seguinte, que quanto mais a gente entende, menos a gente sabe. Entendeu? Só sei que nada sei, né? Quanto mais você conhece, menos você sabe. Porque tem muitas coisas a saber. Mas a grande conquista do ser humano é conhecer a si próprio. Não, tem alguma dica que o senhor dá para quem não está nos ouvindo aí, se queira, por acaso, queira comprar um telescópio, uma luneta, alguma coisa que ele tem que observar, assim, para não comprar um aparelho muito ruim, um instrumento muito ruim? Então, a dica é o seguinte, para quem está começando, binóculo, que é aquilo que eu comentei lá há pouco. Quem já tem uma certa experiência, porque à medida que você olha com o binóculo, você vai ver algumas manchas brancas. Mas o que tem na mancha branca? Aí vai para o telescópio. Entendeu? Aí o telescópio você vai começar a enxergar essas manchas brancas. Ou seja, é uma sequência. Para você descobrir onde estão as manchas brancas, você tem que observar com o binóculo antes. Isso é, não usando de ferramenta de software, de mapas, usando simplesmente o olho, né, o binóculo e o telescópio. O instrumento é o seguinte, você quer... Porque tem dois tipos de instrumento básico. Tem três instrumentos básicos. Você tem o que você usa para observar planetas, você tem um instrumento que usa para observar o céu profundo, e você tem um instrumento que serve um pouco para cada... Né? Nem bem um, nem bem o outro. Você fica no meio da faixa aí, né? Bom, o instrumento para você usar para observar planeta, você tem que ser aquele instrumento alto e fino. Não precisa ser grosso. Porque o planeta ele emite luz, ele reflete luz. Ele reflete luz do Sol. Então você consegue enxergar com mais detalhe. Digamos o seguinte, um FD tipo 10, 12 seria o ideal. O FD é a relação do diâmetro da lente pelo foco. Ou seja, eu pego o foco, divido pelo diâmetro e eu tenho essa relação. Para observar planeta, eu uso entre 10 e 12. Me atende muito bem. Eu quero observar céu profundo, eu tenho que ter um FD curto, 4, 5. Ou seja, meu diâmetro tem que ser maior e o foco mais curto.
Então são aqueles telescópios pequenininhos, né, que a gente vê, Isso. mais grossos, né, bem mais grossos. Que, na verdade ele não é um, exatamente. ele não começa fininho e vai alongando, aumentando o diâmetro dele. Ele já é um tamanhozinho, tipo um cano de PVC de 100 milímetros. Ele a relação FD menor. É para você ver mais, conseguir enxergar galáxia, nebulosa, aglomerado, entendeu? Esse é um aparelho bom para isso. Tá? E existe algum guia, algum site, algum livro para a pessoa se orientar ali, ver o que ela está observando? Tem, na internet tá, só digitar no Google você aparece encontra. Mas essa relação é extremamente importante. Então eu quero um aparelho que observa um pouco o outro. Aí uma relação FD entre 6 e 9. Eu tenho ali essa relação que me ajuda. Eu observo um pouco o planeta e também o céu profundo. A maioria dos amadores trabalha nessa faixa, essa relação FD. E quanto maior o diâmetro, e lógico, a ótica tem que estar legal, né? E qual que é o limite assim, de uma observação amadora, uma observação amadora? Existe um limite, a pessoa não consegue ter a mesma capacidade que tem os grandes telescópios, é isso? Sim. O que limita o que você vai observar o diâmetro é um aparelho, um instrumento. Tá? Veja, eu quero fazer um estudo científico da Eta Carinae. É uma estrela massiva, bem estudada hoje no planeta, que fica na constelação da Carina. Eu quero fazer uma pesquisa científica, aí eu tenho que ter um instrumento de ótica legal, perfeita, e tem que ter um instrumento grande. O grande que eu falo, de 0,5 metro de diâmetro para cima. Aí eu consigo fazer experimento científico. Eu quero só para hobby. Não precisa disso. Um de 200 milímetros de abertura para um FD6 atende legal. E para observar o Sol? Não, aí tem que ter filtros. Qualquer aparelhinho você consegue observar o Sol, porque ele é imenso, né? Né? Mas esse filtro eu peço, eu compro um específico, eu procuro assim, filtro para observar o Sol. Exatamente, você tem um filtro para observar o Sol. Pelo amor de Deus, não se pode observar o Sol sem filtro de jeito nenhum. Nem com binóculo. Nem eclipse, né, senhor? Nem eclipse. Nem eclipse. Nem eclipse. Olhou para o Sol. Eclipse solar, tem né? que ter filtro. Tem que ter um filtro. Tem que ter filtro. Senão a retina vai pro brejo. E não é colocar aquelas chapas de raio-x na frente, né? Não, o filtro não é isso. Não, tem que ter um molecada faz muito isso. Eu já vi filtro demais. especial. Tem vários tipos, né? Agora não me lembro o nome exatamente dos filtros, mas é um filtro solar. Que na realidade o que eles fazem? Eles colocam uma camada, uma película de ND. Mas em si o aparelho é o mesmo. Em si o aparelho é o mesmo, né? O telescópio o aparelho não é o muda. mesmo, É só o filtro para poder observar o Você Sol. põe na frente da lente, pronto. Do aparelho, pronto. Você consegue observar. E o que vale a pena a gente observar o Sol? Puxa, o Sol é maravilhoso observar. Nossa, é fascinante. Quando você tem potência no aparelho e tem coisa, você vai ver ele fermentar quando você tem a superfície dele, né? Tem pessoas que ficam fascinadas. São três objetos que as pessoas ficam fascinadas. Primeiro é a Lua. Quando as pessoas entram os telescópios entram na cratera, o nego fica doido. Né? O Sol, entendeu? O Sol também, quando você percebe a atividade da superfície solar, tá? Também, entendeu? Júpiter e Saturno. Saturno é muito... É muito diferente você ver o Saturno numa luneta do que você ver foto dele na internet. Por mais qualidade que tenha a foto, ou a imagem gráfica, né, de computação gráfica, quando você vê o Saturno pequenininho, mas você consegue identificar os anéis, é muito bonito. Eu já vi pessoas, a hora que pôs o olho na lente, o que eu estou vendo aqui? O pessoal olha do lado, né? Não acredita. Não tem foto, não tem não nada acredita. ali. Não acredita. Né? Eu vi, é tão perfeito, eu vi né? na internet um rapaz que é astrônomo, né? E ele levou o telescópio dele para a rua e colocou lá, assim, na rua, quem quisesse chegar podia ver. Várias pessoas choraram quando viram a primeira vez, porque nunca viram mesmo, né?
nunca tiveram a oportunidade de ver. Então ele chegava, incentivava, deixou lá e ficou do lado. A pessoa chegava, perguntava o que era isso. Não, é para você ver a lua, ver, né? Não sei o que ele estava mostrando. Quando a pessoa olhava, daqui a pouco a pessoa saía e estava chorando. Uma vez eu levei o telescópio aqui na Praça Rui Barbosa, numa época de final de ano. Tava uma lua bonita, um tempo bonito, né? E para a lua é tranquilo, a cidade não tem problema. Né? Botei o telescópio lá, botei o monitor. Só que eu precisava de energia, né? Eu conversei com o gerente da loja lá, pegar a energia da loja para alimentar o monitor. Ah, não, teve que tirar dali porque o pessoal não entrava na loja. Fechou a loja. Tanto interesse. Né? Não, fechou. Foi uma experiência muito legal, cara, muito legal. E quando a pessoa coloca o olho, é totalmente diferente do que você está vendo. Que nem o senhor comentou. Muito diferente. Está vendo diferente. nas imagens, né, no computador. É. Não, tem muitas pessoas que se emocionam. Tem mesmo. Eu vi mesmo. Várias chorando. Eu fiz uma experiência legal uns 4 anos atrás. O pessoal do SEJA vinha para o observatório. Né? Então são tudo pessoas de idade. Observatório aqui na Unesp, né? Você está falando. Observatório da Unesp. É fascinante ver as pessoas que nunca puseram um olho no instrumento. E quando você vai no sítio, então? Nossa. Os índios. Minha filha dá aula na aldeia dos índios, né? E ela levou o telescópio lá. Foi uma festa. E eles... Porque a ideia do céu deles são um pouco diferente da nossa. Não é que esteja errada, não. O modo como eles se enxergam é um pouco diferente. E na hora que eles viram, fiquei tudo emocionado. Fica mesmo. A astronomia tem esse lado, né, que é muito legal. E olha, fazer um instrumento é simples, tá? É muito simples. Tem um monte de modelos na internet que dá para seguir e fazer. Lógico, não é um instrumento que você vai ver Plutão, né? Para iniciar, a Lua, e pelo amor de Deus, o Sol não, sem os filtros, né? É isso que é bacana a astronomia, porque traz um senso para a gente de onde somos, né? Por que estamos aqui? E isso coloca a gente exatamente no ponto da gente. Numa outra perspectiva. Numa outra perspectiva que o ser humano a coisa mais fantástica que o universo é o ser humano. Muito interessante. Entendeu? É muito mais bonito que o universo. Né? É o ser humano, desde que entenda, né? Isso aí. É muito interessante tudo isso, Leonel. A última observação, então, se for observar o Sol, usar o filtro solar, né? Muito importante isso. Exatamente. Principalmente o pessoal que está começando, iniciando. Filtro solar na luneta, não filtro no corpo. Solar na luneta. E se for sair ao Sol, passa o filtro solar. Exatamente. Esses dois. Até porque o Sol tem muita influência aqui na gente, em todo o planeta Terra, não só o Sol, a Lua. E vamos falar sobre isso no próximo programa, sobre toda essa influência. Sim. Sistema solar como um todo, né, Leonel? Exatamente. Aí eles vão entender melhor o planeta Terra. Vamos falar sobre isso no próximo programa. Obrigado pela participação. Tem de quê? Obrigado, PJ. Obrigado, Francisco. Abraço a todos. Um abraço aí.